Boa noite, igreja, paz do Senhor. Que promessa gloriosa é essa? Que um dia toda lágrima cessará. Que promessa gloriosa é essa? Que um dia toda dor vai passar. Mas essa promessa, ela só é para a eternidade. Mas nós já nos alegramos de saber que na eternidade nunca mais haverá choro. Nunca mais haverá dor. Enquanto nós não chegamos na eternidade, nós temos o Consolador aqui. Que promessa gloriosa. Nós veremos o grande rio. Nós veremos o jardim. Nós veremos o jardim que está guardado. Ei, nós veremos a face dele. Ei, igreja, nós vamos ser recebidos por ele. Ei, você vai sentar na mesa dele. Você vai cear com ele. Sem lágrima nos olhos. Você vai cear com alegria. Ei, esse grande dia vai chegar. Porque é uma promessa. Vamos continuar adorando o nosso Senhor, nosso dízimo, a nossa oferta. Você que trouxe a sua oferta, o teu dízimo, que você possa entregar ao Senhor da tua casa. Que você possa agradecer e ser grato ao Senhor da tua casa. Porque até o dia de hoje não te faltou nada. Até o dia de hoje não te faltou o que comer nem o que vestir. Porque como ele diz na palavra dele, assim como os lírios não faz nada para crescer, assim como as aves do campo não semeiam para ser alimentada, o teu Deus não deixará faltar nada a ti. E o Senhor cumpriu isso em nossas vidas, irmãos, nesse dia de hoje. Porque você acordou, você se alimentou, você se vestiu e você está aqui. Então hoje que você possa entregar o seu dízimo, a sua oferta com esse coração grato. Senhor, eu quero apresentar os teus filhos que estão aqui essa noite, os fiéis desta casa. Quero agradecer pela vida deles, Senhor. Quero apresentar eles diante do Senhor, Pai. Pedindo ao Senhor que o Senhor continue derramando do teu favor. Que nunca falte nos celeiros deles, Jesus, o alimento, para que outras famílias possam ser alimentadas também. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. E que todo dízimo e toda oferta que será depositada neste altar seja para a glória do teu próprio nome, Jesus. Seja para que viúvas, seja para que órfãos, seja para quem for necessário, possam ser alcançadas essas vidas, para a glória de ti mesmo. Que essa noite, Jesus, o Senhor possa encontrar em nós corações contritos, corações, Senhor, arrependidos, corações prostrados, Pai. Que o Senhor encontre em nós os adoradores que querem ser transformados pela tua palavra, Senhor. E nós já declaramos todas as armas forjadas que Satanás levantou, Pai, para que esta palavra, Senhor, ela não cumpra o papel a qual ela foi designada. Nós declaramos falência. Pelo poder que há no teu sangue, Jesus. É pelo poder que há no teu nome, Senhor. Toda a seta e todo o dardo caia por terra no nome de Jesus. Que nenhuma vida que está aqui essa noite saia daqui, Jesus, sem clareza e sem entendimento da tua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluias.
Abra a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 57. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, pode se sentar. Aleluia, Jesus, obrigada pela tua presença, Senhor. Lucas 9, a partir do verso 57. Vamos ler. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim. Lucas 9, verso 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Versículo 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, esse texto, em algumas versões vai estar escrito: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Se eu pudesse dar um tema para essa ministração, eu diria: quais são as renúncias que você está disponível para se tornar um discípulo autêntico? Quando olhamos para a vida de Jesus, irmãos, nós podemos contemplar que Jesus em todo o tempo cumpria a vontade de Deus. Capítulo 9 que lemos, os versos anteriores, vai relatar que Jesus vinha de uma rotina de multiplicações de pão, de milagres, de cura. Então Jesus já vinha ali de uma rotina promovendo milagres, promovendo curas, e multidões o seguiam, multidões o acompanhavam. E alguém no meio dessa multidão diz assim: eu te seguirei para onde quer que fores. Só que nesses textos também anteriores, nesses versículos anteriores, Jesus também ele foi rejeitado. Jesus não só promoveu milagres, não só curou pessoas, também não só multiplicou pães, mas também por pregar a verdade, Jesus também foi rejeitado. E alguém ali vendo contemplando as maravilhas de Deus, contemplando as maravilhas de Jesus, alguém ali diz: mestre, para onde for eu te seguirei. E eu queria que os irmãos fossem lá em Mateus, no capítulo 18, volta um pouco aí, algumas páginas. Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, verso 18. Para a gente saber quem foi esse alguém. Vai dizer assim, Mateus 8, a partir do verso 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Pode voltar a sua Bíblia lá para Lucas, nós vamos ficar em Lucas.
Então no capítulo 8 de Mateus também, Jesus também vinha já de tarefas de pregando a palavra. Milagres eram feitos, pessoas eram curadas, mas também ele foi rejeitado. E ali no meio dessa multidão pula um escriba e diz: mestre, te seguirei até onde fores. E Jesus vai dizer para ele assim: olha, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E eu queria aqui dizer quem eram os escribas, para a gente poder entender por que Jesus fala isso para ele. Os escribas eram os especialistas na lei e autoridades na interpretação das escrituras. Eram homens muito importantes, letrados, tinham reconhecimento do povo, respeito e até admiração. E sua fala foi até uma fala muito bonita. Então Jesus vai dizer para esse homem que no meio da sociedade, uma pessoa assim importante naquele tempo, era uma pessoa responsável, que também ensinava assim a palavra para aquelas pessoas. Só que Jesus vai dizer para ele: olha, você está dizendo que quer me seguir, mas eu preciso te falar algo. As raposas têm toca, têm lugares, têm covis. Os pássaros, eles têm ninho, mas o Filho do Homem, que sou eu, não tenho nem onde reclinar a cabeça. Será que Jesus estava falando para aquele homem, irmãos, a respeito de uma casa? Será que Jesus estava falando para ele a respeito de um teto, a respeito de mesmo um travesseiro? Porque Jesus, ele tinha amigos. Jesus, ele teve lugares onde ele descansou. Jesus tinha casas que ele poderia chegar e se sentir à vontade de descansar. Lázaro, a família de Lázaro era uma dessas pessoas. Mas o que Jesus estava querendo dizer para este homem era exatamente: olha, tem lugares que eu serei rejeitado. Você tem certeza que você quer me seguir? Porque você é um homem muito importante. Você é um homem muito conhecido. Um homem muito respeitado. Um homem que até pessoas te celebram. O objetivo de Jesus aqui não era fazer com que esse homem não se tornasse um discípulo. O objetivo de Jesus era fazer com que esse homem se tornasse um discípulo autêntico. Um discípulo verdadeiro. E assim deve ou deveria ser conosco. Então Jesus estava fazendo esse escriba, esse homem, pensar nos valores, nas prioridades. Jesus estava fazendo esse homem pensar o que era prioridade para ele. Quando Jesus põe na mesa, traz clareza para ele quem ele era. Quando Jesus diz para ele: olha quem eu sou. Jesus estava fazendo sim, ele escolher, ele colocar na balança prioridades. Será mesmo que você quer me seguir? Que se você estiver disposto, homem, a renunciar o seu status, a renunciar a sua fama, então eu sou a sua prioridade. Em outras palavras, Jesus estava querendo falar isso para ele, ensinando isso para ele. E assim deveria ser conosco, ou deve ser, quando pensamos em prioridades. E fica uma pergunta para nós: onde está Jesus em nossa lista de prioridades? Onde Jesus se encontra em nossos planos? Em nosso estilo de vida? Sabe por quê, irmãos? Porque para ser discípulo precisa de renúncia. Porque o foco, o objetivo de Jesus, de Deus, não é
é encher os céus de discípulos genéricos. Não é encher a terra de discípulos genéricos. É de encher a terra de discípulos autênticos. Discípulos verdadeiros. E aí Jesus está falando para esse homem assim: ei, homem, você está disponível a chegar em lugares que você foi aceito até hoje e agora ser rejeitado por causa de mim? Você está disponível em chegar em lugares que você era aceito, que as pessoas até talvez por medo ou por causa do seu autoritarismo, elas te obedeciam? Você está disponível agora em chegar em esses lugares e agora ser rejeitado por causa de mim? E Jesus põe à prova, irmão, 3 tipos de pessoas, 3 corações. E no nosso meio, no meio do povo de Deus, na igreja do Senhor, existem esses 3 tipos de pessoas. Um que disse que vai até as últimas consequências, porque ele disse que vai até onde Jesus for. Outro que Jesus convida ele. E outro que ele se convida também, que é o terceiro que nós lemos. E Jesus, como eu disse, não estava impedindo este homem de se tornar um discípulo na sua fala. Mas era o contrário, ele queria que elas tivessem convicções de suas decisões. Sabe o que acontece, irmãos? Existem muitas pessoas que elas são só simpatizantes do Evangelho. Existem muitas pessoas que só querem o Deus do milagre, o Deus da cura. Aqui nessa multidão tinha muitas pessoas assim. Dentro da igreja existem muitas pessoas assim. Então esse homem, talvez ali quando ele vê Jesus fazendo tudo, fazendo milagre, pessoas seguindo Jesus, a multidão acompanhando Jesus, talvez esse homem pense assim: opa, a chance de eu ter mais pessoas me seguindo, mais pessoas talvez me respeitando, é essa, eu seguir esse homem. E aí Jesus vai dizer, Jesus conhece o nosso coração, irmãos. E aí Jesus vai dizer para ele: ei, não é assim que funciona. Me seguir, se tornar um discípulo, requer renúncias. Se tornar um discípulo é estar disposto a perdas. E não é somente perdas materiais, mas talvez é perdas de pessoas. Realmente ser acusado, realmente ser caluniado. Ei, tem muita gente que ainda não está preparada com a rejeição. Tem muita gente que ainda não decidiu servir ao Senhor de verdade, se tornar um discípulo autêntico, porque ainda não está preparado com esse tipo de rejeição, com esse tipo de desprezo, irmãos. Porque existe aí muitos que falam de um evangelho que venha e tudo está resolvido. Isso é uma mentira. Venha e seus problemas acabarem, é mentira. Venha, que ainda no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse é o convite do evangelho. O convite do evangelho é: não venha que acabou os seus problemas. O convite da boa mensagem é: venha que agora é só flores. Não, venham e agora sofram junto comigo. Esse é o convite do evangelho. Esse é o convite, irmãos, das boas notícias. E nós precisamos anunciar o evangelho verdadeiramente como ele é. Precisamos anunciar o evangelho, a palavra de Deus verdadeiramente como que ele é. Precisamos anunciar um Cristo que ama, mas não negocia valores. Precisamos anunciar um Deus que ama, mas não negocia o reino dele. No reino de Deus, irmãos, não vai entrar de qualquer jeito.
A porta ela ainda continua estreita, ela não entrou em reforma. A palavra não entrou em reforma. Ela é atualizada, a grafia é atualizada. A ortografia é atualizada. Mas o espírito da palavra não. Ele continua o mesmo. E aí o que acontece? Muitas pessoas, irmãos, simpatizantes. E até muitos que já decidiram. Que até já levantaram a mão. Mas ainda não se tornou esse discípulo autêntico. E o convite de hoje não é para que eu e você deixe de ser um discípulo ou não se torne um discípulo. O convite de hoje é para que nós nos tornemos discípulos autênticos. Discípulos que não vai negociar. Discípulos que quando alguém nos rejeitar, nós continuaremos fazendo a vontade de Deus. Porque Jesus foi rejeitado. Mas ele continuou fazendo a vontade de Deus. E aí, diante dessa fala muito bonita, esse escriba vai dizer: Senhor, não importa as circunstâncias. Quem já não falou isso? Tem louvores que nós cantamos. Não importa as circunstâncias. Não vou tentar porque vai dar ruim. Mas tem louvores que nós cantamos. Que não importa as circunstâncias, que eu não vou desistir. Que eu não vou parar. Será que isso é uma verdade? Será que isso é uma realidade nossa? E esse homem vai dizer: eu te seguirei. E Jesus vai dizer: olha, filho, eu preciso te contar uma verdade que você ainda não conhece. Me seguir é a custo de lágrimas. Não é, irmãos, que o evangelho é um evangelho de amargura. Não é isso. Ei, mas o evangelho é a custo de lágrimas, de dores, de renúncias. Ei, vai ter momentos de alegria? Claro que vai. Paulo disse isso: eu sei que quer passar fome, eu sei que quer passar fartura, eu sei que quer me alegrar, eu sei que quer chorar. Paulo viveu isso, e por que nós não queremos viver também? Jesus chorou. Jesus também se alegrou. O convite do evangelho não é para que a gente apresente o Deus que gera dor, mas é para a gente apresentar o evangelho, que ele é a base mesmo de lágrimas, de renúncias, que vai sim, que vai nos custar muitas coisas. Para alguns custa família, que não aceita. Para alguns vai custar o trabalho, que você vai ter que talvez renunciar, porque talvez não aceita a sua fé lá dentro. Para alguns vai custar alguma coisa. E aí Jesus está falando para ele: está disponível, você está pondo na balança o preço disso? Não venha pela emoção. É Jesus dizendo assim: olha, não venha por causa da multidão. Porque da multidão, irmãos, Deus não espera nada. Deus espera que se arrependam. E aí, irmãos, enquanto o Senhor falava comigo a respeito disso, eu me lembrei de um evento que existe. Jesus, a marcha para Jesus existe. Irmãos, por que isso é? Eu não tenho nada contra a marcha para Jesus. Eu preciso deixar isso muito claro aqui. A marcha para Jesus, eu não tenho nada contra ela. Mas, de verdade, irmãos, a marcha para Jesus é um evento aonde se reúne diversas placas de igreja. Glória a Deus por isso. Para anunciar uma mensagem de paz. Mas que muitas das vezes aqueles que estão ali anunciando não estão em paz com o seu próximo. E aí a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, que para que eu caminhe
em paz com o outro, tudo que depender de mim, então eu faça. Renúncia. E tem muitos que nem isso querem renunciar, porque estão procurando suas razões, estão procurando suas explicações, estão querendo colocar as suas explicações, as suas justificativas. E por que eu dei esse exemplo da Marcha para Jesus? Porque é um evento, é multidões. Existem pessoas ali sérias? Existe. Existem pessoas ali que são discípulos? Existe. É claro que existe. Mas nós precisamos, irmãos, ter uma convicção no nosso espírito que servir ao Senhor de verdade é estar fora das multidões, é estar longe das multidões, porque vai nos requer, meu Deus, a palavra fugiu. Vai nos custar renúncias. Vai nos custar, irmão. E a gente precisa hoje, essa noite, decidir o que nós queremos viver. Sabe por quê, irmãos? Porque o discípulo autêntico, ele tem que estar preparado para lutar pelas causas de Cristo, indo na contramão do mundo. Porque, infelizmente, irmãos, o sistema do mundo quer corromper os que dizem a verdade, os que são de Cristo. E nós precisamos estar disponíveis a defender as causas que o sistema do mundo defende como verdade. Então Jesus está nos convidando hoje a dizer: ei, você que disse que é meu discípulo, então você precisa estar pronto para defender as causas e ir na contramão do sistema, do mundo. Irmãos, é quando eu e você precisar defender os padrões familiares. Aonde tiver homossexuais sem medo de ser rejeitado. E infelizmente hoje, isso tem calado a boca de muitos que são cristãos, sabe por quê? Porque infelizmente, a fala é essa: eu preciso respeitar. Eu não posso mais falar, eu não posso pôr a minha opinião. Sinto muito, mas eu não vou deixar de falar. Custe o que me custar. Porque os padrões de Deus não mudou. Os padrões de Deus, familiares, não mudou. E eu e você como cristão, estamos disponíveis a debater esses assuntos, a falar sobre isso, sem medo de ser rejeitado, sem medo de estar sozinho. Quando nós precisar defender numa reunião de escola, porque não vai faltar muito para que isso comece a acontecer dentro das escolas. Nas reuniões nós temos que aceitar o professor, falar sobre essas coisas. Como cristão eu não vou aceitar. Eu vou ensinar para o meu filho que não. Homem casa com mulher. Mulher casa com homem. Sabe por quê? Porque é a maior mentira do diabo hoje é dizer que se um homem casa com homem ou uma mulher casa com mulher por amor, então Deus aprova, porque Deus é a favor do amor. Isso é a maior mentira diabólica. Isso é uma maior mentira, irmãos. E nós precisamos, irmãos, estar prontos e preparados como os discípulos autênticos a defender essas causas. Nós precisamos estar prontos e preparados como os discípulos autênticos a defender essas causas.
É quando a mãe de menina que está aqui precisa ir comprar um brinquedo para sua filha. A sua filha que gosta de Barbie, aí ela fala assim: mãe, eu quero Ken. Que é lá o noivo da Barbie, né? Aí você chega na loja, você não sabe mais distinguir quem é o Ken de verdade. Se o Ken é o Ken ou se ele agora é a Barbie. E aí você vai comprar o Ken feminino para sua filha porque não tem mais nada a ver isso. Não, irmãos. Como discípulos de Cristo, nós precisamos defender essas causas. E o Jesus estava falando para aquele cara: você está disponível a desconstruir todo o seu pensamento? Você está disponível a ser submisso à minha palavra? Porque o que você ensina, você não pratica. Porque aqueles escribas faziam isso. Eles eram um pouco comparados com os fariseus. Porque você até ensina, mas não pratica. Está disponível agora a praticar? Sabe, irmãos, porque que Jesus, ele traz essa clareza para nós? Muitos podem pensar: nossa, Jesus, Deus, ele é tão exigente assim? É. Nossa, ele não é, as pessoas falam aqui, tem muitas das vezes que parece que a gente mostra um Deus ruim. Não. É um Deus santo, que não negocia valores, não negocia princípios. Ele ama, mas ele também fala a verdade. Ele mostra o amor dele, revela o amor dele, mas ele mostra a verdade, porque quando ele fala a verdade para esse cara, ele estava amando. Porque é dizendo para ele: eu não quero que você venha enganado para a minha presença. Ei, Jesus não quer que ninguém vá para a presença dele enganado. Quer que vá convicto no Espírito de quem ele é. Não do que ele pode fazer, mas de quem ele é. E ele é um Jesus exigente, sim. Nós conseguimos entregar as nossas exigências para o homem da terra. Por que então não vamos entregar as exigências de Jesus para ele? Nós entregamos, irmãos. Sejam sinceros um com o outro. Você com você mesmo. Nós entregamos as exigências que o homem da terra pede para nós. Por que nós não vamos entregar para Deus as exigências que as Escrituras pedem? Porque nós entregamos. Nós entregamos exigências que pessoas nos impõem. Então por que nos custa entregar para Deus o que a palavra dele nos pede? Até porque as exigências de Cristo libertam. As exigências de Cristo liberta. Então é por isso que ele exige, para que nós sejamos libertos. Aleluias. Porque na contramão do mundo, irmãos, porque na verdade a dinâmica de Deus, do reino, ela vai na contramão do mundo. Então esse escriba precisava entender algo, que se ele queria ser conhecido ainda como o maior, agora ele precisaria ser o menor de todos, servir a todos. Porque na contramão do reino é isso. Ei, o maior, agora ele é o menor, servo de todos, serve a todos. A dinâmica do reino é essa. Quer ser o maior, então seja o menor agora, servindo a todos. A dinâmica do reino é essa. O último será o primeiro. A dinâmica do reino é: ei, quando você pensa que você está fraco, ei, você está forte. A dinâmica do reino vai na contramão do mundo. Então o convite do evangelho é andar na contramão do mundo.
O convite de Jesus é que eu e você ande na contramão do mundo. Quer ser o maior? Então, agora vai servir. Se torne o menor entre todos. Sirva a todos. Quer ser o primeiro? Que é o que os discípulos muitas das vezes ali indagavam um ao outro. Quem é o primeiro? Quem é aquele? Quem ele ama mais? Quem ele ama menos? Quer ser o primeiro? Seja o último. Quer ser exaltado? Então se humilhe. A dinâmica do reino vai na contramão do mundo. E aí vem o segundo homem. Então o Senhor está nos ensinando com o escriba que ele não tem onde reclinar a cabeça. Vai ter lugares que ele não será aceito. Ei, irmãos, talvez alguns aqui já passou por isso. Tem lugares que você já não foi aceita. Ei, tá tudo bem, sabe por quê? Porque o salmista vai dizer assim, ó: os pardais encontraram casa, as andorinhas encontraram ninho para si, mas eu encontrei os teus altares. Sabe o que Jesus estava falando? Ei, escriba. Ei, Jesus Cristo é o Senhor. Ei, Daniela. Tem problema você ser rejeitada não. O importante é que você encontre os meus altares. Não tem problema, Daniela, você não será aceita por qualquer pessoa que seja. Talvez porque você gostaria de ser, não tem problema. O importante, Daniela, é que você encontre os meus altares. Então, irmãos, de verdade, e sem demagogia, hoje, a rejeição não é mais um problema para mim. Hoje, não ser aceito, ou aceita, quer dizer, não é mais um problema para mim. Porque eu não pararei de cumprir a vontade de Deus por causa disso. Eu não vou parar de cumprir a vontade do quem me chamou por causa de ninguém. Por causa de ser aceito ou não. Por causa de rejeição ou não. E esse é o convite dele para você também. Esse é o convite de Deus para nós, irmãos. E aí chega o outro homem, aparece o outro homem. Versículo 59, ele vai dizer assim: a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Jesus vai dizer: deixa aos mortos o sepultar os seus mortos, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O segundo homem, irmão, foi chamado por Jesus. E que honra foi essa? À primeira vista era uma resposta muito nobre. Porque quando esse homem fala, deixa eu sepultar o meu pai, dentro da religião judaica, o sepultamento dos pais era algo que se sobrepunha a qualquer tipo de serviço, inclusive religioso, obrigações civis. Então as pessoas estavam liberadas para o sepultamento dos seus pais. Hoje existe isso. Você que trabalha em empresa, quando morre alguém, você é liberado para sepultar o seu pai, alguém da sua parentela. E aí esse homem, ele usa uma tradição. Ele usa algo que era verdade. E à primeira vista foi uma resposta muito nobre. Talvez esse homem, ele esperou que Jesus dissesse a ele assim: uau! Claro, fique à vontade. Ou mesmo esperou um elogio. Afinal, você está cumprindo os protocolos. Você está cumprindo a tradição judaica. Vai lá sepultar o seu pai. A resposta de Jesus foi outra. Jesus disse: ei, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Tu, porém, vai e prega o evangelho. Irmãos, na maioria das vezes, irmãos, damos desculpas para não seguir o Senhor. Na maioria das vezes damos desculpas
para não obedecer a palavra. Jesus, quando fala isso para esse homem, era como Jesus estivesse dizendo assim, ó. Vou ler aqui. Mas a resposta de Jesus foi muito objetiva. Jesus não estava quebrando a tradição e muito menos dizendo para ele desonrar os seus pais. Mas sim que não se deve permitir que nossa família enfraqueça o amor que temos pelo Senhor. Eu vou repetir isso de novo. Jesus não estava mandando aquele homem desonrar pai. Jesus não estava quebrando com a tradição judaica. Mas Jesus estava ensinando aquele homem, em outras palavras, a entender: ei, não permita que a família, a sua família, enfraqueça o amor que você tem por mim. Ei, irmãos, o nosso amor por Cristo deve ser tão intenso a ponto de fazer o amor por nossa família parecer ódio. É forte isso, é pesado, né? Como assim eu tenho que odiar minha família? Não. Vamos lá em Lucas. Lucas, nós já estamos em Lucas, capítulo 14. Jesus está ensinando para aquele homem que amar a Deus, seguir a Jesus, é colocar Ele acima de qualquer outra coisa. Olha o que Lucas capítulo 14, verso 26 vai nos dizer. Em algumas versões vai até dizer assim, ó, o serviço de Cristo exige, lembra? Exige abnegação, exige renúncia. Versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E o que é esse aborrecer? É gerar contrito entre eles? Não. É literalmente, irmãos, eles entender que o nosso amor por Cristo está acima do nosso amor por eles. Até porque, irmãos, quem ama a Deus acima de todas as coisas, ama o próximo. Acabou. E que preocupação é essa? Então, de nós irmos. Porque quem ama a Deus acima de todas as coisas, ama o próximo. Então os amores não se dividem. Os amores não são os mesmos. Ele ensina isso na palavra dele. Então nós precisamos decidir, recalcular a nossa rota. Você que ainda não decidiu, decida, porque é chegada e está próximo o reino de Deus. E você que já decidiu, então, ande como um discípulo autêntico. Jesus não estava condenando esse homem. E sim, mais uma vez, Jesus estava colocando na balança valores, princípios. E, irmãos, qual é a prioridade? É o chamado de Cristo ou nossas nobres justificativas para seguir a Ele? Qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade, igreja? É o chamado de Cristo ou nossas justificativas para não seguir a Ele? E essa fala de Jesus, deixa os mortos sepultar os mortos. Não é que Jesus estava dando ênfase aos mortos, mas Ele estava preocupado com os que estavam vivos. Presta atenção, quando Ele fala, deixa que os mortos, aos mortos, os próprios mortos os sepultam. Vai e prega o reino de Deus. Irmão, nós podemos considerar que Jesus estava dizendo para ele assim, olha, os mortos já fazem parte de outro reino. Já pertencem a outro reino, agora coloque em ordem a sua prioridade, homem. Coloque em ordem a sua prioridade, mulher. E vai pregar o evangelho. Sabe por que muitos não saímos?
Ou não pregamos o Evangelho? Porque se engana que pregar o Evangelho é estar em cima de um púlpito. Pregar o Evangelho, irmãos, é com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o testemunho de Cristo. É sair e anunciar o que Ele fez na minha vida. É liberar a palavra de vida para quem está morto. E aí Jesus está dizendo para aquele homem: ei, os mortos já pertencem agora a outro reino. Se organiza, me coloca como prioridade e vai pregar o Evangelho. Parafraseando Jesus, é Jesus dizendo: ao invés de ficar preocupado com o sepultamento do seu pai, prega o Evangelho para ele. Porque é melhor pregar o Evangelho e dar vida aos mortos espirituais do que ficar esperando alguém morrer para a gente sepultar. E aqui ele usou a palavra pai, mas nós traz isso para qualquer outro nome, qualquer outro exemplo. Era Jesus dizendo: ei, ao invés de ficar preocupado com o sepultamento do seu pai, porque o texto não deixa claro, mas tudo indica que ainda esse pai estava vivo. Ao invés de estar preocupado, olhando para alguém que está quase morrendo, vai pregar o Evangelho para ele. É isso que o Senhor exige de nós, irmãos. Porque ao invés de ficarmos olhando, vamos levar vida aos mortos espirituais, ou veremos eles morrer para sepultar. Ou veremos ele morrer para sepultar. E muitas das vezes nos acomodamos nessas nobres justificativas e tiramos a prioridade de Cristo em nossas vidas. Em outras ocasiões houve discípulos que foram chamados. Não vou ler porque não vai dar tempo, mas Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, relata o chamado de alguns discípulos. E de imediatamente aqueles homens, quando foram chamados por Jesus, eles abandonam o que estavam fazendo e vão. E esse abandonar o que estava fazendo não é que eles abandonaram sua casa, abandonaram seu trabalho, no sentido figurado. Abandonaram as suas próprias vontades. O chamado de Deus, irmãos, para nossas vidas, para nos tornar discípulos, é para abandonar as nossas próprias vontades. As nossas vontades. E cumprir a vontade do Pai. E esses homens se tornam aquilo que Jesus queria que eles se tornassem. Eles não disseram: espero eu estabilizar financeiramente, espero eu terminar os estudos. Eu estou trazendo exemplos de hoje. Espero eu terminar os estudos porque eu preciso crescer profissionalmente. Eles não deram justificativas novas. Não, espero eu casar primeiro. Não, espero eu ter filhos primeiro. Não, eles não deram justificativas. Eles foram. Simplesmente eles foram. E nós hoje precisamos decidir, irmãos. E que escala de valores Cristo está na nossa lista? Qual é a prioridade? Já estou terminando, irmãos. O terceiro homem também se ofereceu como voluntário. Ele vai dizer: ser-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-nos de casa. Outro que queria se despedir. E aí Jesus vai falar para ele: ei, aquele que põe a mão no arado não é digno de acessar o reino. Não é apto. Esse falou: eu vou te seguir. Esse afirmou: ser-te-ei, mas deixa primeiro me despedir da minha casa. Qual o problema em uma despedida? Nenhuma. Mas é que não há nada de errado em uma despedida. Mas se ela representa empecilho para a obediência
torna-se pecaminosa. Se torna um pecado. Jesus não estava sendo severo, mas estava dizendo que não podemos ficar postergando para segui-lo. Então essa noite, irmãos, há um convite do Senhor para mim e para você. Aquele que ainda não decidiu que é só um simpatizante, ei, o Senhor quer te tirar desse lugar de ser só simpatizante. Ele quer transformar a sua vida por completo. E aquele que já decidiu, mas que não se tornou um discípulo autêntico, o Senhor quer te tornar esse discípulo. Que não vai estar preocupado com as acusações, com as calúnias, que não vai estar preocupado com as rejeições, que não vai estar preocupado com a falta de aceitação. Que entendeu que nele está ótimo, encontrou o altar dele, está perfeito, está ótimo, já é suficiente. E o Senhor quer tirar você desse lugar, mulher, homem que se encontra aqui essa noite. Se coloca de pé. Porque é bom, irmãos, receber o milagre. É maravilhoso receber a bênção. Mas difícil é querer se comprometer com esse Deus, né? Irmãos, e a mensagem do Senhor, ela é essa. O evangelho não é um poema que eu vou ficar recitando aqui. Olha, venha, os seus problemas acabaram. Olha, venha que seus problemas... Não, o evangelho não é um poema. O evangelho é uma palavra viva e poderosa. O evangelho é uma palavra poderosa que transforma almas, transforma vidas. O evangelho é uma palavra que nos tira desse lugar, irmãos. E eu quero convidar você que hoje está aqui. E você se reconhece sim como um simpatizante do evangelho. Que só quer as bênçãos dele. E eu quero te convidar para que você possa reconhecer ele como salvador da sua alma. Porque há uma garantia. Há uma garantia que você vai encontrar os altares dele. Há uma garantia que em meio às aflições você vai encontrar refrigério. Talvez os problemas até se multipliquem, se dobrem. Mas o evangelho é esse, irmãos. O evangelho é esse. O evangelho não é venha para ele e seus problemas acabaram. Não é esse. Se tornar discípulo é a base de renúncia. E eu quero te convidar. Existe alguém aqui no nosso meio que se encontra afastado dos caminhos de Deus. E você quer entregar a sua vida para o Senhor. Se você se afastou, você quer entregar a sua vida para o Senhor? Tem alguém no nosso meio que nunca reconheceu Ele como Salvador e quer reconhecer Ele como Salvador da sua alma? O Senhor, Ele respeita. E eu não vou insistir, irmãos. A gente precisa aprender que a gente não fica insistindo para ninguém aceitar o Senhor. Porque a palavra dele vai dizer que não é por força e não é por violência. Mas eu só preciso te falar algo. Que é chegado a hora que o Filho do Homem virá. E é chegado o reino dele. Aleluias. Bendito seja o teu nome, Deus. Sim, Jesus. Senhor, está aqui o teu povo. Tua palavra, Senhor, foi entregue. E que a tua palavra gere em nós, Jesus, os frutos dignos de arrependimento. Que se cumpra, Senhor, a tua vontade por intermédio desta palavra. Que ela não volte para ti, Jesus, vazia. Que ela não volte para ti, Jesus, vazia a respeito de cada um que se encontra aqui. E que o teu nome continue sendo exaltado e glorificado. Aleluias. Coloca a sua mão no seu coração. Senhor, eu quero despedir a tua igreja debaixo do teu amor. Selada pelo teu cuidado e guardada por ti, Jesus. E que assim seja. Em nome do Pai,
Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e todos possam dizer amém.